Nós limpamos as madeiras na serra maior e agora nós vamos fazer um gabarito de corte para a gente padronizar as nossas caixas. Então as nossas caixas elas vão ter 25 centímetros. Eu tenho as peças com 55, 56. Então para eu cortar essas peças e elas ficarem num quadrado perfeito com 25 centímetros, vai ser umas caixinhas decorativas, o que eu preciso fazer aqui? Dar o desconto de 1 centímetro de cada espessura de peça. Cada peça da caixa tem 1 centímetro, então entre uma extremidade e outra, somando 1 mais 1 vai dar 2 centímetros, né? Para eu ter a primeira paralela de 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui 52 centímetros, descontado 2 milímetros da lâmina, né? Então, descontado aí 2 milímetros da lâmina para cada lado, então eu vou deixar essa medida aqui com 52 centímetros mais o desconto da lâmina, né? Então, quando eu somo essas duas partes, na verdade, em cada parte eu vou perder 2 milímetros. Então aqui eu estou colocando 52,4 para eu ter essa simetria de corte. Então eu vou pegar o meu esquadro aqui, né? Levar ele para onde eu estou dando o desconto da lâmina, né? E vou fazer o meu primeiro traçado. Então esse meu primeiro traçado é onde eu vou colocar o meu batente. Então, o meu batente, na verdade, ele vai ficar dentro desses 27,5. Então, como eu tenho aqui outro ponto de coincidência, então basta eu unir os dois pontos, até porque quando nós falamos de reta, uma reta é a união de dois pontos. Então, quando eu uno dois pontos simetricamente corretos, eu tenho uma reta, eu não preciso me preocupar. Então, eu risquei aqui, eu tenho aqui a metade de 52 mais o desconto da lâmina da serra. A serra tem 2 milímetros. Então, eu peguei aqui um batente de MDF, o mais certo possível, e a partir daqui eu vou colocar as minhas madeiras para cortar, e aí esse corte eu faço em grande quantidade, não preciso cortar uma só. Então, uma vez que eu tenho um paralelo aqui no esquadro, né? E uma vez que eu tenho a minha medida, o que eu colocar aqui dentro desse batente para tangenciar essa régua aqui vai estar rigorosamente no esquadro. Então, eu começo a fazer uma série de cortes padrões para depois eu avançar e fazer uma outra leitura que vai ser a metade da caixa. Aqui primeiro a gente vai limitar essa caixa aqui, vai acertar as pontas dela, deixar as pontas delas todas com 52,4. Depois que elas estiverem todas com 52,4, aí nós vamos adiantar isso aqui para metade, que vai ser exatamente o desconto de 2 centímetros, um para cada lado, mais o desconto da lâmina. Quando eu fechar essa caixa, ela vai ter rigorosamente 25 centímetros, porque todos os descontos, tanto da espessura mais o desconto da lâmina da serra ao cortar, já foram descontados. Então, primeiro aqui nós vamos acertar a ponta de uma peça única, para depois trazer essa medida dessa peça para o meio, cortando ela ao meio, para quando for montar, imagine que se eu dei desconto de 1 centímetro, quando eu unir essas duas pontas dessa lateral, mais o inverso dessa lateral, fazendo isso aqui, eu vou ter exatamente em cada extremidade, em cada vértice, eu vou ter exatamente 25 centímetros. Então, eu vou ter um quadrado exato, entendeu? Com 25 centímetros. Por isso que eu estou tendo esse cuidado de fazer esses ajustes, dar todos esses descontos, inclusive da lâmina, para quando eu fechar essa caixa, ela vai ter 25 centímetros.
Eu vou determinar se ela vai ter 25 centímetros interno ou externo na medida que eu vou montar. Se eu quiser montar aqui para partes para dentro, eu vou ter uma medida. Se eu quiser montar a parte externa, eu vou ter outra medida, mas é critério meu. Não importa que ou para dentro ou para fora, ela vai ter que ter 25 centímetros. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, criando um batente de corte, tá? Vamos fixar esse batente, é claro, para que você acompanhe exatamente como é que vai ser o procedimento desse batente, ok? Então aqui, ó, não precisa de muita coisa, uma vez que você tem as linhas, ó, tangenciando o batente, o que eu vou fazer? Observe que a minha linha está rigorosamente simétrica com o batente ou o batente com a linha. O que eu vou fazer? Eu vou fixar o meu batente. Não precisa de parafuso, não, um prego, ó. Não precisa entrar com o prego todo. É só para isso aqui não correr. Ó. Tá certinho. Ó, fixou um prego. Outro prego aqui, só para não correr quando eu encostar a madeira. Então, o que vai acontecer agora? Eu tenho agora o primeiro corte dessa peça. Ou seja, eu vou dizer para o meu projeto que eu vou ter o primeiro acerto. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu pego as 3 peças que eu acabei de limpar. Ó. 3 peças que eu acabei de limpar. Ó. Eu junto ela aqui no batente. Melhor cortar vertical do que horizontal, porque você fragiliza menos a peça. Vou suspender aqui. Vou fixar aqui. Vou prender. Ó. Vou dar uma batidinha em todas elas para que elas tenham. Enquanto certifique-se que ela está bem paralela à régua da bancada. Então, o que eu vou ter aqui é o que eu já determinei antes. Então, vamos ligar a nossa serra de meia esquadria da Skill e vamos fazer o primeiro corte simétrico em conjunto. Então, a partir desse momento aqui, eu posso fazer tantos cortes para tantas caixas quantos forem necessários. Então, aqui, ó. Dar uma conferida. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui exatamente as medidas que eu preciso. Olha, 52,4. Isso aqui é a medida que eu vou depois, ao fechar, entendeu? A outra parte, porque eu tenho aqui, ó 52,4, certo? Agora eu tô com 52,2, mas eu tenho mais um corte aqui no meio. Então, quando eu fizer mais um corte aqui no meio, que vai descontar mais 2 milímetros da lâmina, essa tendência aqui é vir para 50 certinho, 52 exato, que é o que eu quero para fechar a medida da minha serra. Então, vai ficar com 52, tá? Mais um corte de 2, fica com 50. Então, eu fechei o quê? Fechei 25 para cada lado. Então, essa é a ideia. Então, observando aqui a medida que eu quero que a minha caixa fique, entendeu? Então, eu quero que ela tenha 52, vou botar aqui, e dividido por 2, é o que eu quero que a minha caixa fique. Então, ó. Então, chegando a 52, a minha caixa ela vai ficar com 26 centímetros. Poderia fazer com 25, mas vendo que eu perco menos material, eu posso fazer com 26, trabalhar com números pares, porque as demais madeiras que eu tenho ali está muito mais próximo de 52 do que de 50. Então, para que eu não perca material, uma vez que eu vi as outras peças, eu trabalho com 52 e essa caixa, esse caixote vai ficar com 26. Então, observe bem.
52,4, fiz um corte, agora eu tenho 52,2. A tendência é, ao fazer o próximo corte, entendeu? Eu ficar com 52 puro. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou determinar aqui, ó, 26. Entendeu? Eu vou determinar 26, vou fazer o primeiro traço, tá? De 26, então daqui para cá, ó, eu já tenho corte de ponta simétrico. Tracei aqui o 26. Vou fazer só um risco de coincidência. Vou trazer essa peça para cá. Ó. Vou trazer essa peça para cá. E ó, onde vai passar a minha linha. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma linha contínua para fazer o meu segundo batente. Vou fazer uma linha contínua com 26. Opa, caiu o meu metro. Então, uma linha contínua com 26. Ó, o disco da minha serra tem que passar no meio dessa, tem que passar antes dessa linha. Não pode cruzar essa linha. Então, eu tenho que ter uma habilidade aqui de fazer com que, ó, ao passar aqui, ó, ao posicionar a minha serra na parte interior da linha, é um pouquinho chato, mas é uma forma correta de fazer. Eu vou encostar o metro e vou trazer o metro para cá. Então, olha só. Quando a serra passar sem agredir a minha linha, esses 2 milímetros do dente, ó, que eu estou tocando com o metro nele, olha aqui a extremidade da madeira. 26 certinho. Então eu vejo muitas pessoas me perguntando por que eu me preocupo tanto com simetria, com medida. Porque isso aí é o que você precisa para que o seu projeto ele esteja dentro de uma razoabilidade daquilo que você pretende conseguir. Então, são detalhes que dentro da matemática, dentro da metrologia, dentro do desenho técnico, o profissional de marcenaria ele tem que saber. Porque uma vez que você fez esse primeiro acerto aqui, tá? Então, ó, a linha está lá com 26 e a lâmina da serra não cruza o campo da linha. Como na vida tudo tem limite, que você não pode ultrapassar, em todos os projetos que você trabalha com medida, a linha que você traça é o limite que você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar esse limite, você perdeu a peça. Você matou o projeto. Então aqui, ó, eu estico 1 metro, ó, na vide, na parte mais grossa da serra, que é o carbono. E quando eu faço uma leitura na extremidade oposta, olha lá, tá 26 cravado. Então, se eu traçar agora uma linha aqui, ó, se eu traçar agora uma linha aqui, imaginária, e botar o meu batente aqui, toda vez que eu encostar as demais peças nesse batente, o corte vai ser 26 cravado para cá e 26 cravado para lá. Então, eu fiz isso porque 52,4. 2 milímetros já foi o primeiro corte da ponta. Sobrou 2 milímetros. Esses 2 milímetros é mais esse corte da lâmina da serra. Então, uma vez que eu tenho todos os 2 milímetros da lâmina da serra superado, a minha peça ela entra em simetria com 26 para cada lado, que é o que eu estou vendo aqui, ó. Eu tenho 26 para cá. Se eu tenho 26 para cá e com 2 milímetros de 52 descontado, eu abrindo mão, desfazendo, descartando os 2 milímetros, eu tenho 26 para cá, da linha para lá também terá 26 milímetros. Então eu posso, a partir dessa linha aqui, ó, que eu acabei de fazer, botar uma setinha para você ver, a partir dessa linha aqui, eu posso colocar o meu batente, puxar minha linha de esquadro, tá? Que toda peça que tocar nesse batente, ao chegar na linha de corte, e nós temos até um laser aqui para nos ajudar. Tá bem sujo? Vou ver se eu consigo visualizar o laser. Ó, não dá para ver, mas não tem problema. Então, toda vez que eu colocar isso aqui no batente e eu descer a serra aqui,
eu não vou precisar ficar olhando. Eu já tenho uma referência, um ponto de referência de batente para fazer esse corte. Vamos fazer esse segundo batente? Então vamos lá. Segundo batente, o que eu vou fazer? Primeira medida de referência. Quanto é que eu tenho aqui? Ó, 1,5 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 1,5 centímetros. Ó, tem um ponto aqui, coisas mínimas, né? E tem outro ponto aqui, ó. Aqui, ó. Um ponto aqui e outro ponto aqui. A partir daqui, o que eu faço? Eu pego uma escala, não vou usar uma régua, eu vou usar uma escala e vou fazer o seguinte, unir esse ponto com esse ponto aqui. Tá? Unindo os dois pontos, ó, eu vou traçar uma reta até que ela chegue na área de corte. Então, essa reta chegou na área de corte, eu vou agora conferir o esquadro desse traçado. Eu vou verificar se esse traçado está no esquadro, porque eu tenho um batente no esquadro. Então, vamos verificar? Olha aqui, ó. Deixa eu acertar aqui, ó. Soltei o esquadro, ó aqui, ó. Rigorosamente no esquadro, tá vendo? Ó, baixei o esquadro, aqui, ó. Então, a partir desse batente, a partir desse ajuste, eu posso chegar com o meu batente e encostar o meu batente rigorosamente na linha. E agora o meu batente, ele passa a ser a peça que vai me dizer o seguinte. Então, agora que nós fizemos a nossa reta, segundo ponto, segunda reta, conferimos o esquadro, vamos agora colocar esse batente para quê? Para que eu não tenha perda de simetria quando eu for cortar o restante das peças. Então aqui, ó, já dei uma pregadinha aqui, é coisa simples, de parafuso de nada, é só um pré, ó, só para esse batente não mexer. Pronto. O que eu tenho aqui? Eu tenho um segundo batente que vai me dar uma garantia. Claro que 100% nós nunca vamos ter, mas digamos que eu tenho aí 99% de simetria. Então olha só, coloquei a peça no batente, desci o dente, né? Desci a serra para ver. Então eu vou ligar para a gente ter só uma ideia de referência. Não, sem energia não adianta. Vamos conferir? Olha isso, que maravilha, olha aí. 26 cravado. 26 cravado. Ó, 26 cravado. Percebe como é que é importante você dar o desconto? Ó, 52, 1 centímetro de cada lado de espessura, certo? 4 milímetros, 2 vezes a serra em ação. Primeira ação da serra, acertou a ponta, que era 52,4, ficou 52,2. Segunda ação da serra, cortou ao meio, menos 2 milímetros. Quando eu consigo isso, eu igualo as peças. Quando eu igualo as peças, eu tenho o quê? Simetria. O que é simetria? Duas partes iguais. Uma superfície ela só pode ter dois modelos. O primeiro modelo é simétrico, duas partes iguais, e o segundo modelo é assimétrico. O que é assimétrico? Uma parte maior que a outra. Então, como eu quero perfeição, como eu quero uma medida exata, como eu quero um ângulo reto, eu vou trabalhar com simetria. Por quê? Eu peguei essa peça assimétrica. O que é assimétrica? Uma com 52, uma com 55, outra com 56, outra com 57. O que eu faço? Eu vou estudar a medida que mais se aproxima do volume do tamanho que eu quero. Então, o que é mais exato? Trabalhar com 52, porque eu tenho duas peças com 53. Então, trabalho com 52, faço toda essa leitura
de desconto, entendeu? Uma vez que eu determinei que trabalhar com 52, eu vou ter uma caixa com 26 de volume, ou seja, de área, a simetria funciona, porque o que era assimétrico agora está totalmente simétrico, totalmente exato. Então, quando eu fizer isso aqui, se eu medir daqui para cá, por dentro, por fora, eu vou ter 26. Se eu fizer o contrário, eu também terei 26. Não importa para onde eu ande, com o meu ângulo de 90 graus, eu sempre terei 26, ou por fora ou por dentro. Eu é que vou determinar, ok? Então, essa é a primeira parte do projeto da nossa caixa e depois nós vamos dar continuidade na montagem, tá bom? Essa parte já é importante porque aqui você começa o projeto, aqui é o alicerce do projeto. Ninguém começa a casa pelo telhado, ok? Valeu, então vamos para adiante. Primeira parte do nosso projeto da nossa caixa já está pronta, nosso caixote, quer dizer, ok? Valeu!